Doc Mogi News de hoje vai falar sobre um dos maiores personagens da história brasileira, Dom Pedro de Alcântara. Vai abordar os principais fatos da vida do imperador e a passagem dele por Mogi das Cruzes, que ainda conserva as características da época vivida pelo príncipe regente e imperador do Brasil. No dia 7 de setembro de 2012, faz 190 anos que Dom Pedro gritou independência ou morte. O Doc Mogi News de hoje, com o tema Dom Pedro passou por aqui, está só começando. Batalhão! Alto! Formar alas! Quem vem lá? Major Frias, com mensagem urgente para o imperador. Tropas militares rebeldes e grande massa popular concentram-se no campo de Santana. O brigadeiro Lima e Silva pede instruções. Eis uma proclamação para ser lida ao povo. Diga ao brigadeiro que mantenha as tropas em prontidão. Majestade, está em palácio uma delegação de juízes. Que entrem. Informa a Vossa Majestade que o povo não se conforma com o novo Ministério dos Marqueses. Eu já enviei uma proclamação ao povo. O povo e a tropa não transigirão com as suas reivindicações. E querem que o imperador transija? A Constituição me otorga o direito de escolher os ministros. Graves consequências advirão, Majestade. Informa aos amotinados que eu estou pronto a fazer tudo para o povo. Nada, porém, pelo povo. Complica-se a situação, senhores. O povo, a favor de quem dispus a minha própria vida, agora se volta contra mim. A paz não mais existe no Brasil. Majestade, o 1º Batalhão de Artilharia aderiu aos revoltosos. A artilharia? A maioria das pessoas conhece pouco sobre um dos principais personagens e grande nome da história do Brasil, Dom Pedro I. Assim como a sua figura, o nome completo dele também era bem grande. Quer ver? Anote aí para não se perder. Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Antigamente, cada família que se integrava à família de Dom Pedro tinha seu sobrenome nobre como contribuinte em uma nova união. No final, o novo membro ficava com o nome de antigas gerações de sua família. Com o tempo, isso foi deixando de existir, e o que prevalece atualmente é o sobrenome dos pais e não da família inteira. Filho de Dom João VI com Carlota Joaquina, Pedro de Alcântara nasceu no Palácio de Queluz, arredores de Lisboa, capital de Portugal, em 12 de outubro de 1798.
novembro de 1807, quando Portugal estava sob ameaça de invasão das tropas do conquistador Napoleão Bonaparte, Dom João VI e Carlota Joaquina, pais de Pedro de Alcântara, fogem para o Brasil. O pequeno Pedro tem então apenas 9 anos de idade. Além do casal de nobres, dos filhos e familiares, embarcaram também os nobres, funcionários públicos mais importantes de Portugal e alguns dos empresários mais influentes daquela época. Estima-se que entre 10 e 15 mil pessoas partiram às pressas de Portugal rumo ao Brasil, fugindo de Napoleão. E de uma forma muito improvisada se acotovelaram no porto. Quando o menino Pedro de Alcântara, com apenas 9 anos de idade, desembarcou no Brasil, em janeiro de 1808, viu logo que aqui teria uma vida muito diferente da então vivida no Palácio de Queluz, em Lisboa. O que o jovem príncipe herdeiro não poderia imaginar é que no Brasil teria muito poder. Pedro adotaria esta pátria, faria dela uma nação e se tornaria imperador, defensor perpétuo do Brasil. Aqui conheceria o amor das mulheres, teria 18 filhos reconhecidos, tantos outros que não passaram para a linhagem histórica, e jamais governaria Portugal, terra onde nasceu e morreu. Pedro cresceu solto entre os palácios da mãe e do pai. Levava a vida como um esportista, sem muitas preocupações políticas. Era uma pessoa que tinha uma intuição muito boa para as coisas que estavam acontecendo, era extremamente inteligente, tinha uma excelente conversa, pelo que as pessoas diziam, um pouco irreverente, um pouco mal educado, muito dado à coisa da piada, da anedota, da coisa a vida de botequim. Tem essa coisa extremamente despojada, que a gente pode chamar assim um pouco o espírito carioca. Em 1818, com a morte de Dona Maria I, Dom João VI assumiu a coroa portuguesa. Consequentemente, Pedro recebeu o título de príncipe real. Nesse mesmo ano, casou-se com a Carolina Josefa Leopoldina, arquiduquesa da Áustria. O pensamento iluminista que reinava no mundo ameaçava a continuidade da monarquia. Por isso, em 1822, Dom João VI decidiu deixar o Brasil, retornar a Lisboa para conduzir o processo de elaboração da primeira Constituição portuguesa. Com a volta da família real a Lisboa, Pedro foi nomeado príncipe regente. A mudança significou transtornos para os brasileiros, pois vários privilégios foram anulados. Pelas novas regras do jogo, o Brasil perderia o status de Reino Unido e teria de se submeter novamente ao governo português. As cortes de Portugal exigiam também o retorno imediato do príncipe para Lisboa. Assim que os deputados portugueses exigiram o retorno de Dom Pedro a Portugal, os brasileiros, insatisfeitos, entregaram ao príncipe regente um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas pedindo que ele ficasse aqui. Após ter recebido a lista de assinaturas, Dom Pedro proclamou a sua permanência. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. A partir do ano de 1822, o Brasil começou a ter vários focos de um idealismo perante a independência. O desligamento dessa colônia da metrópole. Dom João VI, pai de Dom Pedro I, volta a Portugal e lá encontra Portugal devastada. Napoleão passa por Portugal e passa pela Europa e com sua queda todas as economias estão em farrapos. Portugal requer um novo líder. Precisa que, mesmo Dom João, estando idoso, já fragilizado, precisava de uma pessoa que fizesse um papel forte como líder, e sim, que voltasse, não o pai, mas sim voltasse o filho, que era Dom Pedro I. Em janeiro de 1822, ele não consegue decidir essa volta
plena para Portugal. Então ele resolve continuar nessa terra brasileira e aqui dar uma esperança para esse povo de liberdade. Desde criança, Dom Pedro demonstrava seu forte espírito de liderança. Após expressar sua vontade de ficar no Brasil, Dom Pedro nomeia José Bonifácio de Andrada e Silva, um intelectual de Direito e Filosofia da cidade de Santos, para ministro do Reino e Estrangeiros, e determinou que as medidas das cortes portuguesas não tivessem validade no Brasil. Então, o principal foco dessa relação é que, após fevereiro, ele começa a agendar visitas a algumas províncias da própria federação. Nessas províncias ele vai até Minas Gerais, ele vai até São Paulo, e nessa de São Paulo já foi agendado previamente desde fevereiro de 1822. Com esse agendamento, o próprio arcebispo de São Paulo começou a mandar cartas para algumas vilas por onde Dom Pedro passaria. A seguir, as relações entre Portugal e Brasil azedam de vez. Pressionado por José Bonifácio de Andrade e Silva, seu ministro, o imperador dá o grito da independência. E chega a vez de Mogi das Cruzes entrar na rota do imperador do Brasil. Não saia daí, o Doc Mogi News volta em instantes. Estamos apresentando Doc Mogi News.